Fala pessoal, Politiquejo, seu canal de política com aquele sotaquinho mineiro, tá na área. Depois de um longo período, volto a estar com todos e todas por aqui. A nossa companheira Luara vinha produzindo os vídeos sozinha, não é isso? Então chegou a vez da folga dela e hoje eu, João Gabriel, falo diretamente de Teófilo Otoni, Vale do Mucuri, Minas Gerais. Bom, neste programa vamos falar um pouquinho sobre aquele que avisamos lá atrás ser um grande erro político, ou seja, o governador Romeu Zema do Partido Novo. Mas antes, pedimos para você dar aquela curtidazinha aqui embaixo, se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito ou inscrita, e clicar no sininho para receber os avisos quando subirmos vídeo novo aqui no nosso canal do Politiquejo. Além disso, é bom lembrar que somos um canal independente, portanto, contamos somente com nossas madrinhas e nossos padrinhos para manter o canal. Assim, temos no ar um projeto de financiamento coletivo para bancar a estrutura aqui do canal, com apenas R$ 5,00 mensais, que é menos que um pão de queijo com maticura ali no centro de Belo Horizonte. Você vira nosso padrinho ou madrinha e nos ajuda a pagar as contas para mantermos aqui o nosso canal, beleza? Então clica lá no apoia.se/politiquejo, de novo, apoia.se/politiquejo e junte-se a nós, tá falado? Então vamos embora conversar sobre Romeu Zema. Se você nunca tinha ouvido falar de Romeu Zema antes das eleições de 2018, bem-vindo e bem-vinda ao clube, porque nós também não. Romeu Zema nunca foi alguém relevante politicamente ou mesmo na sociedade. Era um completo Zé Ninguém e parece continuar sendo. Mas contemos um pouquinho a história dele. Zema nasceu na cidade de Araxá, no Triângulo Mineiro, e é herdeiro dos negócios do avô. Negócios esses que vão desde lojas de eletrodomésticos, móveis e vestuários, até financeira, passando por postos de gasolina e concessionárias de veículos. Seu patrimônio é avaliado em quase 70 milhões de reais. Ou seja, é mais alguém que se orgulha, de ser um grande empresário e de ter crescido por seu próprio mérito, mas que não passa de um herdeiro de uma poupuda fortuna. Na noite de domingo, do dia 28 de outubro de 2018, Minas Gerais elegeu Romeu Zema, um neófito na política, como seu 39º governador. Com 71,8% dos votos válidos no segundo turno, Zema venceu Antônio Anastasia, do PSDB, tornando-se então o primeiro governo estadual, Minas Gerais, a ser comandado pelo Partido Novo aqui no Brasil. Podemos dizer que a eleição de Zema se deu em um contexto de enorme descrédito da política. Em sua campanha, ele se apresentou não como um político, e sim como um gestor bem-sucedido. Adotou um discurso bem semelhante ao do então candidato à presidência da República e hoje presidente, Jair Bolsonaro, que dizia representar uma, abre aspas, ruptura com a velha política que estaria maculada pela prática de corrupção entre partidos políticos e setores privados da economia. Ainda referente às eleições de 2018, antes mesmo do primeiro turno de votação, Romeu Zema já havia declarado seu voto a Jair Bolsonaro, o que pegou muito mal perante o partido, já que o Partido Novo disputava a corrida presidencial, tendo como candidato o João Amoedo. A partir daí, o alinhamento com Jair Bolsonaro tornou-se uma constante, como pode ser visto no modo de enfrentamento da pandemia da Covid-19. O tom populista e antipolítica adotado na campanha de Zema podia ser verificado pelo seu discurso hiperliberal, no qual ele defende a privatização das empresas estatais e também pela crítica que faz aos salários pagos ao secretariado e a outros servidores da administração estadual. O discurso dele parece bastante bonito, não é mesmo? Mas é aquele meme, Enfim, a hipocrisia. Vamos lá. Ainda em 2019, Zema tentou aumentar os salários do seu secretariado. Salários esses que já eram bem altos, em média aí R$10 mil. Só não conseguiu aumentar porque a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, a Assembleia Legislativa Mineira, barrou. Zema, por vezes, já mostrou seu total desconhecimento sobre o estado de Minas Gerais. Quando ainda era candidato ao executivo, ao ser questionado por um telespectador sobre quais eram seus planos para a Fundação Ezequiel Dias, a FUNED, o então candidato perguntou, abre aspas, o que é a FUNED? Sim, o hoje governador não conhecia a FUNED, essa mesmo, que foi fundada lá em 1907 e que desde então
é referência na pesquisa científica e produção de medicamentos no Brasil e na América Latina. Sobre o crime da Vale em Brumadinho, o Zema disse o seguinte, abre aspas, parece que desta vez eles, a Vale, reconheceram o erro apesar do incidente. Foi assim que Romeu Zema classificou o crime que vitimou 272 pessoas em janeiro de 2019. Em entrevista sobre a progressão salarial para servidores públicos, ele disse, abre aspas, daqui para frente, alguns direitos do funcionalismo serão extintos. Ter estabilidade para motorista, faxineiro, acho que não faz sentido. Porque, né, Zema? Trabalhador tem mais é que perder o emprego toda hora, né? Em relação à privatização da CEMIG, Zema tem travado uma luta própria. Chegou a dizer que, abre aspas, a CEMIG foi drenada nos últimos anos e, mesmo que nós voltemos a reinvestir, o resultado dela é insuficiente. Bom, o ponto é que essa informação é completamente inverídica, já que somente no segundo trimestre de 2019, apenas ali, a CEMIG lucrou 2,1 bilhões de reais. Mas Zema não parou e continua investindo em acabar com a CEMIG, o que inclusive chamou a atenção do Ministério Público de Minas Gerais. Agora, o MP estadual está investigando supostas irregularidades. Dentre elas, choquem-se, a pretensão de mudar a sede da CEMIG para o estado de São Paulo, com o objetivo de deixar de recolher o ICMS aos cofres do próprio estado de Minas Gerais que ele governa. Segundo a investigação, a CEMIG também está contratando um escritório de advocacia Lefosse, sem licitação, para tratar de assuntos supostamente suspeitos, além de outras irregularidades para facilitar o processo de privatização da empresa. Além disso, investigam o afastamento de servidores concursados de altos cargos para a contratação de amigos do governador. Por fim, importante falarmos da lambança que Zema está arrumando nessa pandemia. Zema prosseguiu seu alinhamento a Bolsonaro durante a pandemia e se afastou dos demais governadores brasileiros, principalmente quando não assinou as já famosas cartas enviadas por governadores ao presidente, documentos esses que cobravam atitudes mais efetivas no combate à pandemia, datados de 26 de março e 19 de abril de 2020. Além disso, logo após o encontro de Zema com o presidente da República, em 9 de abril de 2020, foi que o governo mineiro começou a construir o protocolo para flexibilização do isolamento social, com o chamado programa Minas Consciente, que incluía também a retomada das atividades econômicas, programa este que teve início em 23 de abril. Na época, estudos afirmavam que Minas Gerais estava distante do pico da curva epidemiológica. Mesmo depois de tudo, da falta de leitos vivida pelo Estado, do desespero tanto na capital, em BH, quanto no interior, da falta de testagens, do escândalo da subnotificação de casos, Zema continua tranquilo. Inclusive, enquanto os demais governadores estavam na corrida pela vacina e articulando com outros países, inclusive, Zema disse que, aspas, esperaria Bolsonaro. Ou seja, se depender de Zema, pessoal, para qualquer coisa aqui em Minas Gerais nós estamos ferrados. Enfim, qual o aprendizado que levamos disso, meus caros e minhas caras do politiquejo? É que para a política servem políticos e políticas. Parem de se impressionar com esses discursos que se vendem como novidades na política. Zema é um nada, um zero, completamente isolado. Alguém que ninguém nem conhecia e devíamos ter continuado não conhecendo. O politiquejo segue na denúncia das ações do governo estadual que ofendem a soberania de Minas Gerais, atingem direitos dos servidores e impedem que seja preservada a vida dos mineiros e das mineiras. Bom, por hoje é só. Não se esqueçam, mais uma vez, de curtir e compartilhar o vídeo em suas redes e participem do nosso projeto de financiamento coletivo. Um grande abraço, até semana que vem e fui!